Hello, hello, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho. Vou completar agora, dia 18 de fevereiro, 16 anos de Herbalife. Uma empresa que, na realidade, com ambiência, com estudos, com livros, com a nutrição, vem mudando a minha vida dia a dia, com tantos conhecimentos, tantas pessoas que nos ensinam aqui dentro da Herbalife, e a gente vai aplicando, né, um dos detalhes que falou no livro de hoje, e a gente vai conscientizando, mudando, né? Um detalhe importante é que aqui nós somos um grupo de pessoas que nós nos encontramos toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, pelo canal do Zoom. Nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal também pelo WhatsApp, nós temos um canal pelo YouTube. Você que está chegando hoje pela primeira vez e gostou do episódio, do tema, de livros, ative o sininho para que você possa ser lembrado dos próximos episódios, né? E o livro de hoje é como que assim, é o valor que nós damos em algo que é A Ciência de Ficar Rico, um livro pequeno, porém com poucas páginas, com 1 hora de treinamento. 1 hora. E na realidade, quando a gente... O que mais me marcou ali naquele podcast de hoje, do livro A Ciência do Ficar Rico, foi que tem um detalhe lá que ele lembra que tinha 35 minutos de treinamento e ele tinha lido apenas 2 páginas, que é o entendimento, que muitas vezes, às vezes a gente até fala isso aqui. Eu estou estudando um livro aqui do Luiz Gamonal, estudando. Às vezes eu leio ali 8, 10 páginas desse livro e eu volto nele, eu rabisco, eu entendo, eu estudo muito sobre o poder da mente, estou estudando muito o Neville Goddard, e são detalhes que a gente, às vezes, muita gente diz, não, é a quantidade, é a qualidade do estudo que a gente tem que trazer para o nosso meio. E um detalhe muito importante, que fala lá, que é o aplicar, que tudo na vida da gente, e muitas vezes nós temos que ter o autocontrole emocional, é um livro que a gente já leu aqui, que a gente estudou aqui, né? E na realidade, eu ganhei esse livro da Alessandra, que está na sala, O Autocontrole Emocional, de Daniel Goleman. Eu queria, na época, eu olhei esse livro para comprar e ela foi lá e comprou o livro e me deu o livro de presente. É um livro que eu estudei muito e eu busquei muito autocontrole emocional na minha vida, foi estudando esse livro. Porque, na realidade, o que acontece? Quando a gente aplica as coisas que a gente aprende, e um detalhe que eu iniciei a falar aqui, que a fala sumiu, fugiu, é que muitas pessoas que estão próximo a gente, quando a gente começa a aplicar aquilo que a gente aprende, mudar nossa fala, às vezes, até pela família, por filho, esposa, marido, namorado, namorada, às vezes a gente é criticado, porque às vezes aquilo ali começa a incomodar as pessoas que estão no nosso meio de relacionamento, entendeu? Sendo que tem outras pessoas que estão na sintonia. Nós aqui, quando a gente encontra aqui segunda, quarta e sexta aqui, e nós aqui temos a mesma filosofia de aprender a aplicar e obter resultado diferenciado, isso aqui para nós é super normal. E às vezes dentro da nossa casa, quando a gente começa a aplicar, a gente incomoda as pessoas. Então, e na realidade, a gente tem que ter esse autocontrole emocional e, em momento algum, a gente exigir que o nosso cônjuge seja assim, ou que os nossos filhos sejam assim. Porém, um detalhe muito importante é que aqui deixa muito claro que nós temos que aplicar aquilo que nós aprendemos. Que quando a gente aplica aquilo que a gente aprende, a gente
nós todos teremos resultados diferenciados. E que uma grande maioria das pessoas, a gente já aprendeu isso aqui também, que uma grande maioria das pessoas pretendem tratar o efeito. Porém, a gente tem que tratar o quê? A causa. Porque quando a gente trata a causa, a gente elimina o efeito. E isso é muito importante aqui dentro do livro. E um detalhe muito importante aqui, que isso aqui me chama muita atenção, que é um trabalho que eu faço assim, absurdamente, que é a quebra de crenças do meu passado. Eu tenho agora, completei agora, semana passada, 66, entre identidade e data que nasceu, por causa da antiguidade, muita crença do meu passado, de ouvir coisas do meu pai, dos meus irmãos, lá na roça, e muita coisa que vem impregnada na minha vida. E eu, óbvio, né? A gente, com 9, 10 anos de idade, eu vim para uma cidade maior, saí daquela ambiência da roça e tudo mais, mas aquilo ali veio impregnado na minha cabeça. E a partir do momento que eu comecei a ter uma vivência melhor, morar em uma cidade melhor, a gente começa a ter uma ambiência melhor, passei para a escola, porém a minha chave ela foi virada única e exclusivamente quando eu entrei para a Herbalife. Porque quando eu entrei para a Herbalife é que eu comecei, na realidade, ainda todos nós temos travas, nós temos crenças ainda, porém, um detalhe importante, como nós eliminamos essas crenças da minha vida. Eu anotei aqui que são coisas que eu faço todos os dias, declarações afirmativas, para a gente eliminar as negatividades da nossa vida e encaixar coisas positivas. Outro detalhe, ambiência. A ambiência é muito importante. Esse detalhe de nós encontrarmos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira é muito importante para que nós possamos ter um resultado diferente, que é uma quebra de crenças. Outro detalhe, criar novas crenças. Então, se a gente declara, a gente cria novas crenças dentro daquilo que nós estamos declarando para a nossa cabeça, a gente está criando crenças. Eu tenho crenças na minha cabeça hoje, de declarações, de vida, de algo que vai acontecer na minha vida, que é muito claro para mim. E lá tem um detalhe, lá no final do livro, que eu vou terminar de falar sobre as quebras aqui, e lá fala que todo ser humano, nós podemos ser, ter e fazer. Nós podemos ser uma pessoa diferente, nós podemos ter o que quisermos, né? E nós podemos ser, nós podemos fazer o que quisermos e nós podemos ter o que quisermos, que é fatal. E que entra lá a fé, a confiança e a esperança, que também falou isso do livro. Outro detalhe importante, que é importantíssimo, é com aplicações e ações das novas crenças, para a gente quebrar isso aí. Outro detalhe, aprender que nós temos que mudar, que isso é muito importante, que isso aí está dentro das quebras. E a mudança na nossa maneira de pensar. É assim que eu aprendi que eu, magrão, em momento algum estou falando que eu estou certo, que isso é uma verdade única, mas é a forma que eu hoje, com a idade que eu tenho, vou fazer 16 anos de Herbalife, eu venho quebrando aquelas crenças negativas do meu passado, encaixando novas crenças. Então, isso que me chamou muita atenção, que são coisas da vida da gente que a gente tem que atuar diariamente. E muitas vezes a gente vai para um treinamento, a gente repete um livro,
E as pessoas, pô, mas esse livro de novo, esse treinamento de novo, cara, é a ativação daquilo que a gente sabe, porque, tá, você já sabe isso aqui, muita gente, às vezes, trazendo aqui, eu sempre gosto de trazer para o nosso negócio, por exemplo, o Daniel, que está aí, que chegou pela primeira vez aqui conosco, de repente é novinho de negócio. E aí, às vezes, a Heloísa vai lá e fala com o Daniel assim, Daniel, o próximo STS aqui em Uberlândia é dia tal. Aí o Daniel vai falar com a Heloísa assim, pô, Heloísa, é a mesma coisa, eu já fui no último. A HUM é a mesma coisa, eu já participei da última. Cara, os STS, os treinamentos, os livros, a ambiência é a ativação para que nós possamos aplicar aquilo que a gente aprende. Todos os dias, todos os dias. Eu trabalho, eu tenho um espaço junto com a Alessandra, o dia inteiro é a gente aprendendo, eu aprendendo com ela, ela aprendendo comigo, a gente aplicando o que a gente aprende, né? A nossa esperança, a nossa fé, tudo que vai acontecer em 2023, 2024, 2025 com a gente é algo assim absurdo, absurdo, né? A minha contribuição de hoje, nós iremos para onde aí, para que as pessoas ou possam dar um chute para o gol aí sobre essa quebra de crenças aí. Às vezes tem outras pessoas aqui que têm mais algum detalhe para a gente aprender aqui, como que quebra as crenças, ou tocar em outro assunto do livro lá, para a gente buscar mais conhecimento aqui e a gente anotar isso aí e aplicar. Nós iremos para onde? Olá, gente, bom dia. Vamos aqui para Brasília, aqui é a Lúcia. Eu tenho 27 anos que eu faço parte desse time Herbalife e é incrível, a dizer crivelmente, como cada dia eu aprendo mais. E de formação eu sou psicóloga, mas realmente a mudança mesmo aconteceu, foi dentro da Herbalife. Eu cheguei na Herbalife com muitas crenças limitantes. A minha formação era para terminar os estudos, fazer um concurso, ser funcionária pública, ter estabilidade e ali ficar até se aposentar. Mas graças a eu ter conhecido a Herbalife, minha mente foi abrindo, eu já era funcionária pública, eu estava seguindo a cartilha direitinho, nunca na minha cabeça tinha passado essa crença que eu pudesse ser empresária, que eu pudesse ganhar realmente o que eu mereço, que eu não dependesse de governo, que eu tivesse a liberdade de tempo. E assim, não foi escutando gente falar que eu podia isso que eu mudei. Foi eu praticando pouquinho em pouquinho o que eu ia aprendendo com a Herbalife, eu fui percebendo que eu não tinha que esperar uma aposentadoria para ter liberdade de tempo, de espaço. Eu comecei a ganhar as viagens da Herbalife. Minha primeira viagem foi para Aruba, um avião fretado com todos os consultores dentro. E eu tinha que pedir meu chefe para me liberar no hospital onde eu trabalhava, eu tinha que pedir licença para os meus clientes no consultório. A forma que eu tinha de ganhar mais dinheiro era aumentar a quantidade de cliente e aí eu diminuía a minha quantidade de tempo e liberdade. Então, ganhar mais do que o que eu ganhava no hospital e fazer o que eu gostava dentro da Herbalife foi o que me fez decidir, eu não quero esperar uma aposentadoria trabalhando nesse hospital, mesmo sendo um emprego público federal e concursada. Então, gente, quebrar crença não é fácil, né? Mas não é eu vou quebrar, é eu vou agir, eu vou fazer, eu vou sentir, eu vou no passo a passo, e eu vou pela minha cabeça e não pela cabeça de ninguém, porque ninguém vai quebrar crença indo pela cabeça de ninguém. Mas a partir do momento que você começa a ler, praticar, ir para a ação e sentir que você está no caminho certo, aí fica mais fácil quebrar as crenças. E eu escutava nos treinamentos que eu tive com o Jimmy Rohn, eu tive a felicidade de estar com ele desde o primeiro treinamento que ele deu no Brasil e até o último treinamento que eu fui para um summit nos Estados Unidos, que foi o último treinamento que eu tive com ele. Ele falava, talvez até a mesma coisa com palavras diferentes. Ele falava assim, que para que as coisas mudem, você que tem que mudar. E é uma frase tão simples. Eu escrevi
escrevia isso na porta da minha geladeira, eu escrevia isso no lugar. Você tem que mudar. E eu ficava pensando, o que que eu tenho que mudar? Então, assim, escutar a frase, colocar isso na prática, tem uma diferença muito grande, né? O que o Magno sempre fala aqui para a gente, porque a gente estuda um livro e assiste de novo, e lê de novo, e cada vez a gente aprende mais um pouquinho. É igual assistir um filme, eu não sei se com vocês, mas tem filme que eu já assisti umas 5 vezes, e cada vez que eu assisto aquele filme, eu percebo um detalhe diferente, né? Mas o que eu tenho que compartilhar com vocês é que a leitura, discutir o que a gente lê e colocando na prática, a mudança é gradativa. Ninguém acorda diferente. A gente nem percebe qual foi a hora que virou a chave. Mas a gente tem que aprender, né? Que nós é que temos que mudar e nós temos que nos permitir. Agora, para que essa mudança aconteça, tem que acreditar, né? A gente só faz o que a gente acredita. E essa crença, né? Por isso que a gente fala tanto de quais são as minhas crenças, o que eu aprendi na minha família, com meus pais, com a minha história de vida, ela é muito forte. Quando a gente tem a felicidade de ter convivido com pessoas que são fortes, assim, que acreditam e realizam, a gente muitas vezes aprende pelo exemplo, né? Na convivência ali, você vê que alguém está acreditando, está fazendo, está acontecendo, aí a gente vai junto. Por isso que a ambiência, né? Qual é o ambiente que você está escolhendo para conviver, para conversar, para estar perto. Então, o livro fala vários resumos, assim, pontos, né, que são importantes para que essas mudanças aconteçam, e o que a gente sempre vem falando aqui no nosso encontro, a gratidão. E gratidão não é da boca para fora, a gratidão vem do coração, vem com sentimento. Aí a gente volta lá no comecinho, quando a gente entende que nesse mundo tudo é energia. Então, não sei se vocês já perceberam que a gente chega perto de algumas pessoas e sente a energia das pessoas, e a pessoa às vezes nem abre a boca, não fala nada, mas a gente sabe que aquele dia daquela pessoa não está bem, porque há alguma transmissão assim, ou no semblante, na forma de olhar, na forma de falar, né? Então, é, estar aqui no grupo é buscar esse autoconhecimento. Já aconteceu de eu estar aqui no grupo que eu não estava com a energia realmente muito boa, porque a vida é feita de altos e baixos. Ninguém se cobre que vai estar sempre com a energia lá em cima, não, porque é a vida, para a gente estar vida, ó, a gente está sentindo, mas se a gente não vai buscar lá dentro da gente a se perceber, essa é a parte que eu acho mais delicada. É como você está se percebendo. Então, se você acorda e já agradece por esse dia de hoje, pelo alimento, pelo banho que você está tomando, por você ter, sabe, cada detalhe simples da sua vida, só em começar a agradecer, sua energia já muda, né? Então, esse autoconhecimento realmente é muito importante, a gente precisa estar se percebendo, né? Para poder se melhorar a cada dia e usar essas ferramentas que são ensinadas aqui no grupo, refazer seu pensamento, refazer suas imagens mentais. Tudo que acontece aqui, que está acontecendo aqui, já aconteceu na cabeça de alguém. E o que pode acontecer na minha cabeça para que as coisas possam acontecer de forma melhor e eu compartilhar de forma melhor com a minha convivência com meus filhos, dentro de casa, com as pessoas que eu trabalho, com a minha família, porque a vida é feita de relacionamentos, toda hora a gente está aprendendo, né? E a gente indiretamente também está ensinando, e a gente volta a falar coisas que a gente vem falando sempre aqui no grupo. Primeiro, eu preciso ser, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Aí eu entro em ação, aí eu começo a fazer pouquinho, pouquinho, e aí eu vou ter as realizações, né, que eu já imaginei, que eu já sonhei, que eu já desejei. Então, gente, eu gostaria muito de ouvir vocês também, e vamos para onde agora? Ô, Lúcia, eu quero dar um chute pro gol antes que alguém pegue a palavra, porque senão sai fora do que você falou aí sobre o treinamento do Jim Rohn. Vou fazer 16 anos e quando eu entrei para a Herbalife, infelizmente, lógico, os livros dele, os áudios, eu sempre escuto e eu tenho o livro dele.
Então, que quando fala que você tem que mudar, né? Nós temos que mudar. Eu sempre gosto de trazer para nós, porque quando eu falo você tem que mudar, eu estou apontando o dedo, me ausentando, aí meu ego está subindo e eu estou deixando aí eu estou imaginando que o meu copo está cheio. Essa sensação da consciência da mudança, ela só vem, Lúcia, quando a gente observa, outras pessoas que estão no grupo, outras pessoas que às vezes estão ausentes aqui hoje, quando a gente fez alguma coisa ontem, ou semana passada, ou mês passado, ou ano passado, e nós mesmo analisamos e falamos assim, cara, como que eu pude fazer isso? Como que eu podia ser daquela forma? Como eu... Aí é que a gente nota que nós estamos mudando, entendeu? Um lance assim, sobre meu passado, por exemplo, no trânsito. Eu era encrencado no trânsito, eu andava em alta velocidade, eu avançava sinal, cara, era coisas que eu fazia antigamente que hoje eu tenho tanta consciência da minha mudança que eu falo, cara, andar igual maluco no trânsito, colocando a minha vida, a vida das minhas filhas, a vida da minha esposa em desafio, encrencando no trânsito, porque era assim, ó, tomava uma fechada, brigava, levantava a mão para fora, fazia aquele gesto horrível, tudo isso eu fazia. Então, isso é uma mudança radical. Dentro da minha casa, a mudança que eu tive com livros, com autocontrole emocional, em pensar para falar, em eu perguntar antes, cara, para Magrão, mas então você só fica fazendo isso, fazer perguntas para sua esposa, para seus filhos. Outro detalhe, pensar para falar. Você está numa rodada de uma mesa, às vezes está ali 8, 10 pessoas falando e tal, aí você vai soltar alguma coisa, você pensa assim, ô Lúcio, eu faço muito isso. Isso que eu vou falar, eu vou agregar aqui na mesa. Eu estava agora na mesa de Natal, tinha mais ou menos lá umas 15, 20 pessoas e estava família, sobrinho, cunhado, cunhada e aquela confusada toda. E estava uma prosa lá e eu ia falar um negócio. Eu perguntei para mim, porque eu ia falar, tomar a fala na hora que terminasse aquele assunto, igual eu esperei você terminar, e falei, eu vou querer dar o chute pro gol. Eu ia fazer um adendo. Aí eu falei assim, o que eu vou falar vai acrescentar aqui nessa noite de Natal? Aí eu pensei assim, cara, em momento algum isso vai acrescentar nada aqui. Eu vou me tornar um chato aqui. Então, o que eu fiz? Ó, tranquei a boca. Porque aquilo ali, para mim, o que eu ia falar era de uma valia muito grande. Porém, para as pessoas que estavam na mesa, eu ia me tornar um chato, um arrogante, entendeu? Então, graças a Deus que eu me perguntei, calei e a noite rolou, entendeu? Então, isso é muito importante quando a gente percebe as mudanças. Como que a gente percebe? É o que a gente fazia ontem, semana passada, o mês passado, hoje a gente deixa de fazer, né? Era o chute para o gol que eu queria dar aí, em termos do treinamento do Dinão, que ele fala que nós temos que mudar, e nós iremos para onde aí? Quem quer optar aí, tocar algum assunto aí? Bom dia, Berenice. Tenho 5 anos de Herbalife. Eu assisti ontem o livro, né? E uma coisa que eu achei interessante é que ele falou é, que a Herbalife prega muito a gente fazer as coisas, fazer com dinheiro, tudo que, em cima de coisas corretas, né? Ajudando pessoas através do seu serviço, ajudando nos problemas das pessoas, oferecendo tanto o lado, o benefício do produto, como uma renda extra para as pessoas, através dos seus produtos, através da sua mão de obra. E é isso que é a clareza, né, do negócio. A gente ganhar dinheiro, sim, que é a consequência, mas, antes de tudo, a gente ajudar pessoas. Eu achei muito interessante essa parte que ele falou. Obrigada.
O Berenice, ele deixou uma coisa muito clara lá sobre ajudar pessoas em termos de riqueza. Que, por exemplo, ele falou lá que o ajudar pessoas para a gente, porque o livro aqui está falando em a ciência de ficar rico. E ele deu um exemplo lá, acho que de um encanador. O encanador, ele vem aqui na minha casa, aí ele me cobra aqui 100, 150, R$ 200, aí o máximo que ele vai atender pessoas por dia é 2, 3 pessoas. E quanto fala lá, quanto o maior o número de pessoas nós tocarmos na vida e ajudarmos, é que a gente vai ter um resultado diferenciado. Então, por isso que dentro do nosso negócio Herbalife existe a forma de levar produto ao mercado, que é uma sobrevivência, como fosse uma loja, uma lanchonete, e para que nós tenhamos a liberdade financeira ou independência financeira, eu busco a liberdade financeira. Independência financeira é completamente diferente de liberdade financeira. Então, com a venda de produtos, eu vou ter um resultado que a gente tem. Agora, quando a gente cria um time, aí sim, a gente está ajudando. Sai de ajudar 20, 30 pessoas por dia, e se eu encaixo outra pessoa no meu time, eu passo a ajudar 50, 60. Se eu encaixo mais uma, eu passo a ajudar 70, 80. Por quê? É o número de clientes que aquela pessoa está atendendo, ela vai somar para o meu time. Então, isso é que ele fala. Quanto mais pessoas nós servirmos, então a pessoa dentro da Herbalife, quanto maior o PIN, quanto maior o time daquela pessoa, é maior o número de pessoas que ele está ajudando, que o time em conjunto está ajudando. Por exemplo, aqui dentro da sala nós temos presidentes, nós temos a Ivana, que acho que o PIN maior que nós temos aqui dentro da sala é a Ivana, que é presidente 20K. Presidente 20K, ela tem muito mais pessoas ajudando se ajudar do que propriamente nós. Eu e Lúcia aqui dentro da sala hoje, eu e Lúcia somos o PIN maior aqui, nós somos milionários. Então, se nós somos milionários, nós temos muito mais pessoas do que um Get, do que uma equipe mundial e do que propriamente um supervisor. Então, só que tem, por exemplo, tem pessoas também que é 30K dentro do Brasil e tem pessoas na Herbalife que é 250K. Então, se engloba nisso aí. Porque quando a gente pensa, aí eu vou ajudar uma pessoa, e o ajudar, ele está relacionado, talvez, por exemplo, o ajudar, que muitas vezes eu estou ajudando ali uma ou duas famílias com uma cesta básica. Isso aí é doação, é ser uma pessoa caridosa. Porque o ajudar, quando se fala ali, é um número grande de pessoas para a gente buscar o quê? A ciência de ficar rico, que é o que o livro fala. É só para a gente dar chute para o gol aqui, para a gente ter um entendimento que, por exemplo, eu nem sei quanto tempo, eu estou vendo aqui o rosto do Daniel aqui, quanto tempo o Daniel tem de negócio, mas se você é novo de negócio, mesmo que tenha 1 ano, 2 anos, Daniel, porque a pandemia veio aí, 3 anos, uma consciência que você tem que ter é o seguinte, você tem que ficar firme dentro do sistema e ter a possibilidade, logicamente, a Heloísa tem mais experiência, você tem um tabulador acima, um milionário, um presidente, para te dar as coordenadas, para você entender, sem ser uma pessoa chata, sem ser aquela pessoa incisiva, você ajudar o maior número de pessoas possível para que você possa ter uma vida diferente. Uma vida diferente, quando eu digo, é o seguinte, que quando você está ajudando uma pessoa, você também tem que fazer aquilo, porque quando você está ajudando uma pessoa a perder peso, melhorar a saúde, obviamente, igual aqui, ó, quando no início eu falei com a Lúcia, ó, isso aqui faz parte da minha vida, meus tabletes. Tem 16 anos que eu tomo isso aqui, de manhã, na hora do almoço e à noite. Entendeu? Então, esse detalhe é muito importante. Então, se você está ajudando alguém a tocar na vida de alguém, por isso que sempre, às vezes, assim, tem gente que chega para mim e fala assim, eu quero só vender esse produto. E até que hoje poucas pessoas falam isso. Mas antigamente, eu quero só vender. Eu quero... Aí, cara, sem usar o produto, qual é a possibilidade que tem de uma pessoa fazer? Mas já existiu isso no passado, a pessoa chegar para a gente e falar, o produto, em momento algum, me interessa. Eu só interesso a fazer um negócio. Aí é sem a menor oportunidade. Então, isso, quando a gente ajuda alguém a tocar na vida, quando a gente está ensinando alguém,
A gente está praticando. E se a gente está praticando, a gente tem um resultado diferenciado com um número maior de pessoas que a gente vai ajudar para a gente buscar. Beleza? Era o chute para o gol que eu queria dar aí, Berenice, para a gente ter um entendimento melhor. E nós iremos para onde aí? Gente, a Priscila não está podendo falar, mas deixou uma observação aqui, né, nos comentários, onde uma parte do livro fala que devemos ser mais criativos e menos competitivos, pois a abundância pode ser para todos, né, e o universo é extremamente rico. E quando a gente foca na competição, você foca no que não tem, né? Isso é bem interessante, se alguém quiser falar um pouco sobre esse tema, né? Entre como que a gente pode se tornar mais, né, criativo e menos competitivo, né, numa vida de tanta competição que a gente, né, infelizmente vive. Tem alguém que gostaria de comentar esse comentário da Priscila? Ô, Lúcia, eu vou dar um chute pro gol aqui. Como que é o negócio, né? A gente estuda, e a Priscila pegou essa parte do livro lá que eu nem anotado no meu caderno está. Quando a gente parte pelo lado de competitividade, porque, na realidade, o meu entendimento, tá? Meu entendimento. É porque meu ego ele está aflorado. Ontem eu estava conversando com uma pessoa do meu time sobre... E que a gente falou isso no livro de segunda-feira. Hoje é quarta? Hoje é quarta. Foi o fator Segunda-feira. confiança, né? É o conflito e confronto. Sim, exatamente. Então, Foi, tá relacionado a isso aí. isso. Porque o conflito ele é uma coisa saudável. É onde a gente troca ideias, onde coloca os detalhes na mesa, né? Para que a gente possa escutar. Agora, quando você entra em confronto é para que só nós temos razão, só nós sabemos, a minha ideia que vale, né? Então, isso aí, eu tenho um entendimento, né? É que quando a gente parte por esse lado aí, é que o nosso ego está muito aguçado, né? E a gente tem que baixar o nosso ego sempre. O ego, obviamente, que todos nós temos. As pessoas gostam de um elogio, gostam de algo para Ser um reconhecido. reconhecimento. Você falou a palavra certa. Porém, quando você busca isso, que você tem a necessidade que as pessoas fiquem te reconhecendo, te elogiando, te fazendo isso, aquilo tudo, é porque o ego está muito aflorado, né? Alguém mais quiser falar alguma coisa sobre isso aí, ou passar para outra parte do livro aí, nós ainda temos aí mais uns 15 a 17 minutos aí para a gente estar falando, né? Nós Bom iremos dia, para onde? bom dia a todos. Ana Maria, a Lindinha está aqui coçando. A minha contribuição vai ser pequena, como de sempre. Tocando no Ana Maria, 22 anos de Herbalife, né? Usando os produtos da equipe mundial. Eu digo para vocês que quando eu tive a felicidade de conhecer Herbalife, eu já estava aposentada. Aposentei por tempo de serviço. Porém, estava jovem, com 42 anos. E quando eu conheci a Herbalife, 5 anos de aposentada, como eu tinha crenças limitantes? Ainda as tenho algumas, porque não é fácil, como já foi dito por vocês, né? Sair das crenças limitantes. E principalmente, gente, através do grupo Teoria em Ação, nunca eu vou deixar de expressar a minha eterna gratidão da pessoa que encaminhou o link para mim participar na pandemia. Faço tudo para não perder. Por quê? Para que as coisas aconteçam, é necessário que a pessoa mude. E eu estava querendo mudar. Eu estava na mesmice. E aprendi o milagre da manhã. Eu não acordava tão cedo igual eu acordo, gente. Então, fazendo uma autoanálise, eu estou mudando. Levanto cedo, faço a minha meditação,
participo da live aqui com vocês, Teoria em Ação, tenho o espaço Vida Saudável, assisto 7 horas da manhã com o Wellington, e assim eu já tenho tudo agendado do meu dia. Então, realmente, para que haja mudanças em você, você tem que estar predisposto a mudar, porque senão as coisas jamais acontecerão. E eu estou disposta a mudar para que as coisas aconteçam igual estão acontecendo. Porque a mudança, ela não é de um dia para o outro, não. É igualzinho quando você quer mudar hábitos, não é verdade? Então, mudança, para mim, é uma mudança de hábito. E para que as coisas aconteçam, é necessário que você mude. E eu anotei aqui, quando diz assim no podcast, loucura é fazer sempre a mesma coisa e ter resultados diferentes. Então, se você não mudar, nada acontece. Gente, quem me conhece, principalmente a Lúcia, né, Lúcia? Há quantos anos atrás, eu era, assim, muito grossa, posso assim dizer, né? Sem educação, queria as coisas para ontem. Hoje, através de vocês, andando com pessoas de sucesso, ouvindo podcasts, estudando mais, é isso que eu quero. A mudança vem de dentro para fora, que é o meu crescimento pessoal, né? Então, hoje eu estou mais serena, em paz comigo, e sou feliz, porque eu acredito na minha mudança. Então, a minha contribuição hoje é essa. Gratidão pelo grupo Teoria em Ação. E agora, nós vamos para onde? Um beijão a todos. Vamos voltar aqui para Brasília, para falar. Vai lá, Lúcia, vai lá. Pode ir, Lúcia. Muito legal, sabe, ouvir a Ana, porque é isso aí, a gente está vendo o resultado de uma ação de estarmos juntos todos os dias, né, com o seu depoimento. E a gente, voltando aqui para o livro, ele fala sobre, começa falando que tudo é energia, e o número 1, você precisa imprimir os desejos, né, que estão na sua mente, você precisa fazer com que o que está na sua mente se transforme em realidade. Mas vem o ponto número 2, que ele coloca o seguinte, imaginar para transformar a realidade, esse desejo que você tem não pode ser generalizado, né? Então, até para a gente imaginar, até para que a gente faça com que o que está na nossa mente aconteça, a gente precisa ter desejos específicos, né? Então, isso eu aprendi aqui no grupo, quando a gente escreve exatamente, é como se a gente estivesse criando a imagem com todos os detalhes, especificamente do que a gente quer. Por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro, isso não é um desejo específico. Então, se você ganha R$100 e passou a ganhar R$200, você ganhou mais dinheiro. Então, quando o imaginar vem de forma específica, você materializa. Então, essa forma da gente promover a transformação também precisa saber, né, exatamente o que a gente quer transformar. Eu acho, quem está chegando aqui agora, né, assim, nós temos a Berenice, que é uma pessoa que tem menos de 1 ano que está com a gente, está chegando aqui o Daniel, e se o Magno puder explicar para a gente como que é esse desejo específico, como que essa imaginação pode se tornar realidade quando a gente não generaliza, né? Estou passando aqui a bola, é para você, Magno. Ô, Lúcia, eu vou lá, então. Quando a clareza de um desejo específico. Ontem, meu genro estava comigo esse final de semana lá na nossa casa, lá, no Quintas, no condomínio, e ele é um menino sensato, eu estava ouvindo um detalhe, e assim, às vezes a gente, para evitar incomodar as pessoas que estão do lado, eu falei, filho, eu vou desligar aqui, ô sogrão, pode deixar, e se você quiser colocar no alto aí, pode colocar. Então, a gente estava ouvindo sobre como que a gente busca os nossos desejos específicos. Então, eu vou falar o que eu faço. A coisa, minha verdade é a única. Eu sempre falo isso aqui, nunca.
Então, o que eu desejo específico? Eu penso numa casa. Uma casa, eu pensei na casa. Aí eu tenho que saber onde que é essa casa, se eu quero ela num condomínio, se eu quero ela num bairro, se é uma casa rasa, se é uma casa de 2 andares, quantos quartos essa casa vai ter, quantos banheiros essa casa vai ter. Pensei. Esse é a clareza. Aí agora nós vamos para a segunda etapa. Eu tenho que imaginar essa casa. Primeiro ali eu tive a clareza de que eu queria. Aí eu tenho que viajar num pensamento como a casa, o portão daquela casa, a área de lazer daquela casa, a cor do piso daquela casa, os móveis daquela casa, os quartos daquela casa, os guarda-roupas daquela casa, a geladeira daquela casa, o micro-ondas, o forno, a televisão, se é grande, se é pequena, a piscina, se é de azulejo ou se é de vinil, o pomar que vai ter naquela casa. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto daquela casa é eu dentro daquela casa, acordando naquela casa, tomando café naquela mesa maravilhosa com a minha esposa, com minhas filhas, com meu neto, com os meus amigos, que eu adoro receber amigos em casa. Eu no escritório daquela casa, estudando livros, abrindo o guarda-roupa, tocando nos móveis, entendeu? Fazendo um cafezinho naquela casa. Na área de lazer, eu recebendo meus amigos, meus genros, minhas filhas, minhas amigas. Eu naquela piscina brincando com minhas netas. Eu tenho que sentir eu dentro daquela casa. Então, essa é a forma que eu trabalho a lei da atração especificamente. Primeiro o pensamento, depois o formato e depois o já é. Eu senti lá dentro. Mesma coisa para o carro, mesma coisa para o PIN que você busca, milionário, get, presidente, o que for, pensei, imaginei ali e depois senti. Essa é a forma que eu trabalho muito, entendeu? E eu estou fazendo um trabalho com... Eu escolhi 15 Ds do meu time para fazer um trabalho diferenciado agora em 2023. E um dos detalhes mais importantes, quando eu vou buscar para a pessoa, quando eu faço hoje, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 reuniões, uma presencial e 2 por vídeo, eu vou focar muito nisso. O que a pessoa quer? Dinheiro, valor, quanto que ela precisa, quanto que ela busca fazer com a Herbalife, 2 mil, 3 mil, aí eu quero mudar de PIN, então eu vou colocá-la no palco recebendo PIN, eu vou colocá-la nos treinamentos recebendo, participando daquele treinamento, para que a gente busque, porque hoje está muito claro, está tudo aqui dentro da nossa mente. Tudo. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós viemos aqui para ter o melhor, para abundância, para tocar na vida de pessoas. Então, isso é a forma que eu faço, tá, Lucinha? Também eu vi, quanto mais eu escuto, mais eu aprendo, né? Que em cada detalhe a gente tem que... É isso que eu desejo, né? Então, eu tenho que visualizar, ver os detalhes e sentir, né? Quer dizer, ver e sentir. Porque se não chegar para sentir, como você falou, eu me vendo dentro daquela casa, a gente não faz né, o fechamento dessa imaginação para que ela se torne poderosa, né? E se materialize, né? Gente, vamos fazer a foto. Quem pode abrir a janelinha para a gente fazer essa foto? Já tem gente precisando sair. A foto fica... Opa, tão bom quando abre essa janelinha que eu vejo o rostinho de vocês. Olha só, Priscila, Gerlânia, tão longe, tão perto aqui, né? Aqui Ana Maria. Só falta agora mais uma janelinha aqui para ficar fechado o quadro. Mas vamos lá. Vai ser no 3, tá? 1, 2, 3. Foi.
E vamos para onde agora? Porque hoje nós temos segundo tempo lá a partir das 7 horas, né? Quando a gente esgotar o nosso assunto aqui, vamos correr para outra sala. Aí vamos lá. Vou colocar no grupo, não saio não, tá? Para a gente ver se ficou legal. Ô, Lúcia, se alguém quiser falar aí, pode tomar a fala, porque às vezes a gente fica esperando as pessoas falar aqui, nós temos aí mais 5 minutos só, e aí fica aquele silêncio aqui. Eu vou lá para um detalhe que eu anotei aqui, que é a definição do dinheiro. Que poucas pessoas, porque como assim, eu tenho um entendimento sobre um treinamento do Vinícius Copo, que eu assisti isso, sei lá, você também deve ter tido Foi esse... transmissão de pensamento. Enquanto a gente estava falando, eu estava pensando no treinamento do Vinícius, Exatamente. e você vai e fala. Vai. E ele exatamente. Então, fala assim, por exemplo, o dinheiro é um papel, né? É uma moeda de troca ali, a troca de algum produto ou serviço. E quando a gente pensa nisso, Lúcia, é exatamente entender sobre os detalhes do livro. Quando a gente pensa nisso, isso é aprendizado todos os dias. Quando a gente pensa nisso, aí vem os ruídos, os bloqueios sobre o dinheiro. Porque, por exemplo, para eu comprar um carro, eu preciso do dinheiro. Cara, primeiro essa palavra eu tirei da minha vida, que eu preciso, que é necessidade, é carência, é algo ruim, a palavra Quando a preciso. gente fala preciso, a gente vibra na escassez, né? E a Na gente tem que escassez, vibrar sempre na é abundância. necessidade. Exatamente. Então, quando se pensa em comprar um carro, como que eu vou comprar aquele dinheiro? Eu tenho a necessidade de ter 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ontem eu estava falando isso com o marido da Alessandra lá no espaço, sobre a abertura da mente. O marido da Alessandra estava lá ontem, a gente estava trocando ideia. Então, a troca de serviços. As pessoas, por exemplo, eu vou fazer uma reforma aqui na minha casa. Vou ter que gastar dinheiro. Quando você leva por esse lado, vem o peso, vem os ruídos. É tipo, eu estava falando, na hora que a gente faz o que a gente tem de pensamentos sobre pensou, a imagem e o sentir, se tem algum ruído que é bloqueio, isso vai ser difícil, daqui quantos anos, acabou. Aquilo ali já era. Então, e aí, o que realmente é o dinheiro? É fé, é esperança e confiança. Cara, eu tenho tanta confiança, Lúcia. Eu estava falando isso com a Alessandra ontem, com o marido dela. Cara, o que vai nos acontecer em 2023, 2024? Quem ficar perto da gente, quem mudar a cabeça, a ambiência é tudo. A ambiência é tudo. E muitas vezes as pessoas entram para a Herbalife focado único exclusivamente em dinheiro. Cara, só o que a pessoa melhora aqui como pai, como marido, como irmão, como filho, como esposa, é algo absurdo. Então, a fé, a esperança e a confiança é algo assim que dentro do meu coração, porque antigamente pensava assim, Lúcia, as pessoas... vamos dar um exemplo, isso já aconteceu comigo. Por exemplo, meu pai viveu muito altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Às vezes estava lá em cima, caía e tal. Então, quando entrava um dinheiro, um volume de dinheiro, alguma coisa, que sempre fala lá o seguinte, se a nossa cabeça está limitada para um volume de dinheiro, vai dar um jeito de acontecer alguma coisa para aquele dinheiro ir embora. Então, quando você tem um volume de dinheiro, a pessoa começou a ficar preocupada. Ai, meu Deus, esse dinheiro vai sumir. Esse dinheiro vai não sei o quê. Acabou. Isso aí já era. Então, o que é dinheiro? No meu entendimento, é fé, é esperança, é confiança daquilo que vai nos acontecer. Porque quando eu penso em dinheiro como uma moeda de troca por serviço e eu vou ter que gastar, ele vai ter que ir embora. É completamente de eu ter... Por exemplo, eu tenho um detalhe que a Alessandra sabe que eu faço, tudo que eu pago, eu falo, quanto mais dinheiro eu gasto, mais dinheiro volta para mim. Eu sempre falo isso. Eu pago no supermercado, eu falo,
Uma vez eu estava muito focado em falar isso, eu cheguei a falar isso para a Alessandra, e tinha uma amiga da Alessandra junto com ela, e um dia elas foram no sacolão, ela ficou assim: Alessandra, você vai falar um negócio? Que é a Iranilde, você lembra disso, né, Alessandra? Assim, sempre quando eu falo, por exemplo, paguei isso, carro, presente de Natal, e isso, aquilo outro. Quanto mais dinheiro eu gasto, mais dinheiro volta para mim. A confiança que eu tenho, a fé que eu tenho, a esperança que eu tenho de tudo que vai nos acontecer nesse próximo ano, nos próximos anos. Cara, é uma coisa assim, absurdamente abundante. Abundante. Todos nós que estamos aqui podem ter certeza. Gente, bom dia. Eu tive um probleminha com a internet aqui, eu até desconectei, entrei de novo. Mas realmente é isso, né? Eu tenho aprendido muito, muito com relação ao dinheiro, porque, né, meu nome é Alessandra, né? Eu sou aqui do Barreiro, Belo Horizonte. E a gente realmente vem com muitas crenças ao dinheiro. E se a gente não estuda sobre isso, né, a gente vai limitando muita coisa. Igual justamente que o Magno falou aí, fé, esperança, confiança, né, são as partes integrantes, né, que a gente tem que trazer aí, né, com relação ao dinheiro, que ele fala que o dinheiro é a marca d'água da regra de ouro, né, e à medida que ajudamos os outros, sem a gente estar ali numa venda, pensando ali somente ali no dinheiro, né? Então, quando a gente pensa maior número de pessoas que a gente está ajudando, né, o dinheiro ele vai fluindo, o dinheiro vem naturalmente, né? Isso aí é muito importante. Quando fala assim, quando começamos a entender isso, o dinheiro ele começa a fluir nas nossas vidas, né? Então, era isso aí que eu queria falar com vocês. Eu notei algumas coisas, mas nosso tempo aqui já está assim, bem escasso, né? Porque a gente tem que ir lá para o El Tartus nas nossas metas lá do ano. Mas é isso aí, gente. Um excelente dia aí para vocês. E eu tenho aprendido muito aí que esse acesso, né, ao dinheiro, né, Magno? Igual você falou mesmo com meu esposo, pensar mesmo o dinheiro de uma forma diferente. As gavetas cheias de dinheiro, né? E levar isso aí para o outro lado. Igual a gente tem muito bloqueio com relação a isso, né? Igual ele fala lá, a gente tem, igual ele falou lá no vídeo, que é mais fácil um camelo, né, passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a gente vem com isso, se a gente não cortar essas crenças, né? Como que isso atrapalha a gente, né, fluir realmente na nossa vida com relação a abundância, né, que Deus tem aí para nós. Um beijo para vocês aí. Ótimo dia. Bom, pessoal, que nós façamos aí, né, uma quarta-feira extraordinária, lotada de energia boa, lotada de coisas maravilhosas, né? Bênçãos, a gente conhecer pessoas diferentes hoje, tocar na vida de pessoas. Eu já declarei ali no espelho ali hoje, que hoje, com certeza absoluta, meu dia vai ser extraordinário, que hoje eu vou conhecer pessoas novas, que eu vou tocar na vida de pessoas, que eu vou fazer network e que, com certeza, eu vou ter um dia extremamente abençoado, porque eu sou responsável por esse dia. Eu tenho que fazer esse dia. Quando eu desejo algo para a Berenice, para a Lúcia, ô Lúcia, um bom dia para você. Eu estou só desejando. Quando eu falo com a Lúcia, Lúcia, faça um bom dia, eu desperto na Lúcia um gatilho no cérebro dela que ela é responsável. A autorresponsabilidade que falou lá no livro. Então, eu tenho certeza que hoje eu vou fazer o melhor dia da minha vida. Hoje e sempre. Que Deus abençoe a todos e até quarta-feira. Quarta não, sexta. Sexta, 6 horas da manhã. Deus. Beijo, gente. Beijo no coração, gratidão e até. Nosso dia de bênçãos. Amém, Maria do Carmo. Gratidão a todos. Gratidão, Marcolina. Tchau, gente.